Olá pessoal, hoje o assunto é canais eletrônicos de distribuição, as tão conhecidas, famosas e polêmicas OTAs. Legal? Então sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Hotelaria Inteligente. Peço para vocês, como sempre, por favor, compartilhem com pelo menos 3 pessoas esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal também, para receber a notificação quando a gente tiver um vídeo novo. E dar o like no vídeo para a gente ganhar uma amplitude, uma dimensão maior aí dentro desse cenário de hotelaria. Tá joia? Bom, como eu falei para vocês, então o assunto é canais eletrônicos de distribuição. Eu tomei o cuidado da gente trazer esse assunto hoje, porque ele é um assunto, embora seja discutido e abordado há muito tempo dentro da hotelaria independente, continua sendo aí uma ferramenta muito pouco utilizada em hotéis independentes, quando a gente fala de menor porte, ou hotéis independentes que têm uma gestão não tão profissionalizada, não tão antenada com o que está acontecendo na questão comercial aí na hotelaria. Tá bom? Então, para a gente começar a falar um pouquinho disso, eu quero contextualizar para vocês a questão do canal eletrônico, tá bom? O canal eletrônico hoje é considerado pelos grandes grupos hoteleiros, pelas grandes redes, uma ferramenta assim fantástica para venda de apartamento, para venda de quartos, principalmente na questão quando a gente fala de sazonalidade, de baixa ocupação dos empreendimentos. Lembrando que a gente, dentro do hotel, a gente tem o que há de mais perecível dentro do hotel, que são as diárias. Não vendeu a diária ontem, perdeu, não consegue vender amanhã, não consegue vender hoje. Então, essa questão da diária ser altamente perecível é que nos traz uma preocupação, uma estratégia para a gente ter um comercial forte, para a gente ter canais, apoios de canais de vendas fortes, para a gente conseguir ter o melhor nível de diárias aí, seja em baixa ou em alta ocupação, para a gente poder ter uma receita e um lucro adequado no hotel. Então essa questão de ser perecível é um ponto muito crítico dentro da questão do empreendimento. Tá? E um grande obstáculo sempre foi para a hotelaria independente, continua sendo, para utilizar os canais eletrônicos, ou mais, ou menos, ou começar efetivamente a utilizar, é a questão, sem dúvida nenhuma, a questão das taxas, das comissões que são pagas para os canais eletrônicos, para as OTAs. Se você for pensar friamente, você como dono de hotel, como investidor, como gestor, não é fácil a gente pagar 20%, 25% de uma venda de um apartamento, friamente eu estou falando, Não é fácil a gente pagar 20%, 25% do valor de venda do apartamento para uma OTA, para um canal eletrônico como comissão. Realmente isso é doído, vamos falar o português bem certo, É doído, realmente impacta mesmo, num primeiro momento, você pagar esse nível, esse percentual de comissão. Por outro lado, pessoal, a questão da atratividade hoje dos canais eletrônicos é uma coisa sem precedentes, é uma coisa gigantesca, imensa, E eu vou justamente trazer alguns pontos de atratividade desses canais eletrônicos para os hóspedes, o que fazem hoje esses canais eletrônicos terem uma produção realmente relevante a níveis consideráveis dentro dos hotéis quando a gente fala de vendas. Tá? Então, um dos pontos muito fortes hoje dos canais eletrônicos, quando a gente fala de atratividade de hóspede, é a questão do marketing. Hoje os canais eletrônicos gastam, investem, vamos dizer assim, bilhões de reais todos os anos com marketing. Esse marketing faz o quê? Esse marketing ele divulga, e ele mostra para o mercado os produtos. Quais são os produtos dos canais eletrônicos? Os hotéis. Então, a gente pensando por esse prisma, por esse lado, perceba que hoje os canais eletrônicos conseguem fazer um investimento, conseguem ter uma amplitude de marketing para os hotéis, que
que um hotel individualmente dificilmente vai conseguir fazer na sua localidade, na sua região ou a nível Brasil. Então o hotel hoje ele consegue aparecer muito mais no mercado, muito mais para o seu cliente através dos canais eletrônicos, em função desse marketing bilionário que os canais fazem, do que se ele for fazer um marketing individual, se ele for fazer um marketing regional, local ou a nível Brasil. Então esse é um ponto muito forte, acho que eu diria que é um dos carros-chefes dos canais eletrônicos hoje, é essa questão do marketing, tá bom? Um outro ponto assim, muito estratégico dos canais eletrônicos e que é assim, uma atratividade muito grande para os hóspedes é a questão da facilidade com que o hóspede tem, a segurança que o hóspede tem de fazer essa reserva. Então o hóspede faz de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, de uma forma segura, essas reservas através dos canais eletrônicos. Então isso atrai muito o hóspede se sente muito confortável de fazer de uma maneira rápida, rapidamente ele faz essa reserva está feita, está garantida, né? Essa reserva não precisa ligar para confirmar, não precisa pensar que essa reserva pode cair, não, essa reserva está feita. Então os canais eletrônicos trazem esse dinamismo, essa facilidade, essa rapidez e essa segurança para o hóspede. Então isso também é um ponto que relaciona muito forte, sintoniza muito forte com o hóspede na hora de fazer a compra. Legal? Uma outra coisa também que faz muita diferença hoje nos canais eletrônicos, nas OTAs, é a questão da flexibilidade no pagamento. Hoje os hotéis conseguem flexibilizar o pagamento de uma maneira, os hotéis não, os canais eletrônicos, conseguem flexibilizar de uma maneira essas reservas, esse pagamento dessas reservas para os hotéis, coisa que individualmente os hotéis também, do modo geral, e eu falando de hotelaria independente, não conseguem. Tá? Os grandes grupos, com as suas estruturas, podem fazer isso, mas a hotelaria independente dificilmente vai conseguir fazer. Então o canal eletrônico ele consegue parcelar essa hospedagem, ele consegue receber, o canal eletrônico recebe uma parte na hora da reserva, uma outra parte no hotel, ele consegue garantir essa reserva sem essa reserva estar paga. Então veja, essa flexibilidade faz muita diferença para o hóspede na hora efetivamente do hóspede pagar essa reserva. Então isso faz muita diferença. Um outro ponto que eu considero aí eu vou dizer, Gunnar, considero muito forte também nos canais eletrônicos é a questão do programa de fidelidade. Tá? A gente conta no dedo hoje os hotéis que têm um programa de fidelidade efetivo, né, funcionando nos hotéis. Tá? Os principais canais eletrônicos todos têm programa de fidelidade. Como é que funciona esse programa de fidelidade? Uma maneira muito simples, muito direta. Fez uma reserva por aquele canal eletrônico, para um hotel, uma próxima reserva, essa reserva que foi feita inicialmente, ela se transforma em pontos e numa próxima reserva, ela te dá desconto para você fazer essa outra reserva depois em um outro hotel ou no mesmo hotel. Então é muito simples, né? Fez reserva, ganha ponto. Fez reserva de novo, esses pontos viram desconto. Isso faz muito sentido para o hóspede, isso é um atrativo muito grande. E para finalizar, dentro desse atributo, né, desse conjunto de atributos aí, de atratividade que esses canais eletrônicos têm, eu diria que para fechar, eu falo de uma forma assim, bastante convincente, que é a questão da experiência que esses canais eletrônicos oferecem para o hóspede, mesmo antes dele se hospedar. Então hoje um canal eletrônico consegue oferecer, né, um acesso a depoimentos, um acesso a testemunhos de outros hóspedes que já estiveram lá. Esse acesso às experiências hoje são muito fundamentais para o hóspede decidir o hotel que ele quer ficar, que ele quer escolher, que ele quer levar a família, que ele quer levar a esposa, que ele quer fazer business ou levar, se hospedar para fazer business. Então, essa questão do depoimento, né, de acesso à experiência de outras pessoas, isso é fundamental. Hoje faz muita diferença para os hóspedes na hora de escolher um hotel, coisa que o hotel não consegue oferecer. Como é que um hotel vai oferecer
um conjunto de testemunhos, de depoimentos do seu próprio hotel. Difícil, né? Então, de uma forma imparcial, hoje esses canais eletrônicos oferecem e fazem muita diferença. Tá bom? Para fechar, pessoal, para finalizar, eu quero só comentar com vocês uma coisa muito importante também. Ter esse equilíbrio. Se você for começar a trabalhar com os canais eletrônicos ou já está trabalhando, ter esse equilíbrio de reservas vendidas através de canais eletrônicos, reservas vendidas através de canais convencionais. Por quê? Porque você precisa ter um equilíbrio. Lembrando que os canais eletrônicos têm um impacto maior de comissão, né? Os hotéis, os canais convencionais, eles têm um impacto muito menor na questão de comissão de custos. Tá? Se você quiser mensurar o quanto você tem, em média, gastado, né, em percentual, vamos dizer assim, pagando de comissão para esses canais eletrônicos, fica muito fácil. Você pega o valor total dentro do mês que você pagou para os canais eletrônicos e divide pelo número de quartos que você efetivamente teve vendidos por esse canal eletrônico, você vai ter uma média, um percentual médio de quanto de peso que você teve percentualmente em relação ao pagamento dessas comissões para os canais eletrônicos, tá bom? Então, faça uma reflexão, pense um pouquinho sobre isso que eu falei. Eu, como sempre, vou deixar pelo menos 1 ou 2 links aí do assunto para vocês terem como apoio, como complemento, para vocês poderem aprofundar um pouquinho mais nessa questão. E quem sabe, né, começar a utilizar os canais eletrônicos de uma maneira inicial, de uma maneira pequena, fazendo uma experiência, mensurando, entendendo como é que funciona esse mecanismo, para futuramente poder abrir um pouco mais o leque, poder trabalhar um pouquinho mais essa utilização e aí buscar muitas vezes um apoio quando você tem períodos de baixas de ocupação, de grande sazonalidade. Legal? Fica aqui então essa dica. Eu conto com vocês aí nos próximos vídeos. Muito obrigado por terem estado com a gente e um grande abraço para vocês.